Boa noite, meu povo, bem-vindos para mais uma Quarta Pro e hoje vamos descobrir o que você precisa fazer para lotar a sua agenda, mas lotar a sua agenda com os melhores clientes. Vou passar para vocês alguns pontos que vocês precisam trabalhar, que vocês precisam ter em mente e fazer aí um checklist de verificação para ver se vocês estão fazendo as ações certinhas para atrair os clientes certos e vender com mais facilidade. Quem tá chegando aí, me dá um ok. Boa noite, Mel. Boa noite, Ateliê Neia Paiva. Tudo bem com vocês? Melissa. Enquanto vocês estão entrando, eu vou só colocar o tema da nossa live aqui. Para quem chegar depois, saber do que a gente tá falando, né? Que hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é vendas, resultado. Cliente te procurando, agenda lotada, e agenda lotada com cliente bom, né, meu povo? Sobre isso que vamos conversar hoje. Ah, meu Deus, bati aqui na minha mesa. Bora lá. Boa noite, boa noite, boa noite. Bora começar. A gente vai falar como usar o Instagram para que você consiga, de fato, lotar a sua agenda, né? Porque tudo que a gente faz aqui, né, meu povo, é para que a gente consiga vender mais, vender com mais facilidade, para a gente ter clientes nos procurando, para a gente ter alto faturamento no final do mês, porque sem vender não existe negócio que sobreviva, não é mesmo? E eu separei algumas orientações importantes para vocês mais focado em vendas, porque a gente já sabe que hoje o Instagram é uma ferramenta que nos permite atrair clientes com mais facilidade, que nos permite atingir um público muito maior, que nos permite direcionar os nossos esforços para aqueles clientes que vão nos contratar de verdade, para quem quer comprar o nosso serviço. Mas eu também sei que nem sempre esta missão é fácil, né? Eu sei que tem muitas pessoas que têm muita dificuldade em vender. Eu sei que muitos de vocês podem estar dizendo aí, Elis, não acredito muito nisso. Eu posto, eu crio conteúdo, como todo mundo me falou, mas eu não consigo atrair as pessoas certas e muito menos vender. Muito menos ter gente me procurando, querendo me contratar. Quem aqui passa por isso, né? Quem aqui hoje tem dificuldade de vender no volume que gostaria? Quem aqui hoje tem dificuldade de ter um fluxo de clientes constantes, de atingir suas metas de faturamento? Quem passa por isso? A gente não, hoje o Instagram é uma ferramenta que permite isso, né? Em vez de você sair por aí batendo de porta em porta, panfletando, fazendo outras mídias enquanto as pessoas estão aqui, ó, com a cabeça no celular, você pode usar esta ferramenta. Na imersão de sábado, eu mostrei que existe uma forma muito simples de fazer isso. Um passo a passo, uma estratégia extremamente simplificada, onde você tem que ter em mente o quê? A atração, o relacionamento e a parte da oferta, que é o que gera vendas de verdade. Mas aí vocês podem estar pensando, ok, eu entendi, eu preciso ter ações para atrair as pessoas para chegar até aqui, eu preciso me relacionar com essas pessoas, mas o que efetivamente faz diferença? O que de fato eu preciso fazer para vender? Para que elas comprem o meu serviço, para que elas peçam informações sobre os meus serviços, para que elas queiram me contratar. E esse é o nosso papo de hoje. A gente vai falar sobre este item especificamente, né? Sobre o item de vendas. E a minha primeira pergunta para vocês é: quantas vezes vocês fizeram uma oferta no último mês? Quantas vezes vocês apresentaram o serviço de vocês nos últimos 30 dias? Porque esse é o primeiro ponto que vocês precisam observar. Se vocês não oferecerem o serviço de vocês, se vocês não apresentarem abertamente que vocês estão com a agenda liberada, que vocês têm o serviço A para vender, que vocês têm o serviço B para oferecer, as pessoas não vão nem saber direito o que vocês vendem, o que dirá comprar de vocês. Então, o primeiro item que vocês precisam ter em mente é que vocês precisam fazer ofertas. E vocês precisam fazer ofertas constantemente, frequentemente. No mínimo dos mínimos, uma vez por semana, você precisa falar do teu serviço.
Você precisa falar o que você vende. E você precisa chamar as pessoas para comprar. Vocês têm feito ofertas constantes? Quantas vezes vocês ofertaram o serviço de vocês? Esse é só o primeiro ponto que a gente vai conversar hoje. A importância da gente não ter medo de ofertar, não ter medo de apresentar o serviço. A gente não pode ir para o outro extremo, onde a gente cria aquele feed vitrine, ou onde a gente só aparece para vender, onde a gente só aparece para falar de vendas, porque senão a gente pula as outras etapas. Porque as outras etapas são atrair as pessoas para cá, conquistar a confiança delas, para então vender, para então fazer ofertas. Mas eu preciso fazer ofertas. Faça essa autoanálise. Me responda aqui, quantas vezes você fez uma oferta nos últimos 30 dias? Quantas vezes você falou abertamente que você tinha um serviço para vender? Ninguém vai me responder, minha gente? Todo mundo está fazendo oferta aos montes? É isso? O primeiro ponto é esse, eu preciso fazer. Só que não adianta eu fazer oferta de qualquer jeito. Não adianta eu simplesmente, vou fazer oferta. Ele falou que tem que fazer oferta, eu vou fazer oferta. Aí uma colocou, nenhuma. Então, se a gente não oferece, a gente não vende. Só que não basta eu fazer oferta abertamente. A Caterine também colocou, nenhuma, né? Não sei ofertar. O que a gente precisa fazer, tá? As ofertas, eu anotei aqui para não esquecer de nenhum detalhe para passar para vocês, tá? O outro ponto que vocês precisam observar é como você tá fazendo essas ofertas. Então, aqui a gente já tem uma galera, né? A Mel falou que só abriu a agenda, a Caterine não fez nenhuma, a Wilma não fez nenhuma. Então, o primeiro ponto é, você precisa fazer oferta. No mínimo, fica aí uma missão para fevereiro, tá? Missão para fevereiro, pelo menos uma vez por mês, apresentar o teu serviço, falar do teu serviço, tá? Esta é a primeira ação que você precisa fazer. Aí a gente vem para um outro ponto, que é como fazer esta oferta. Você precisa fazer esta oferta de maneira correta e de maneira clara. E qual é a maneira correta da gente fazer uma oferta? Tudo começa com a forma como a gente apresenta o nosso serviço. Se você hoje faz uma oferta que é assim, somente um post com agenda aberta, inscrições abertas, vagas abertas, compre agora, contrate agora, só isso não resolve. Por quê? Esta é uma forma, uma das etapas de uma oferta completa. Qual é o público que você atinge quando você vem e diz que você está com a agenda aberta, ou que você tem horário para tal serviço, ou que você tem tal serviço? Você atinge aquele público que já te conhece, que já está consciente, que já está procurando, que está querendo comprar. Esse público é movido por esse tipo de post. Só que a grande parcela do público, ele é movido pelas soluções dos problemas que ele tem ou pelo caminho para conquistar as vontades que ele tem. E aí vem as outras alternativas de você fazer a oferta. Você precisa fazer ofertas indiretas. Como assim, Elis, uma oferta indireta? Uma oferta indireta é aquela que eu chamo pela vontade do cliente de conquistar determinada coisa. E essa determinada coisa pode ser unhas lindas que duram mais. Pode ser relacionamentos mais saudáveis. Pode ser uma casa mais organizada. Então, eu também preciso pegar as minhas ofertas e fazer variações das abordagens. Tem outro público que se move não pela vontade, mas se move pelos problemas que ele tem e ele quer resolver. Ele quer sair daquele problema. Então, quando eu vou fazer uma oferta, eu tenho que ter em mente que eu preciso ter abordagens distintas. Eu preciso ter uma abordagem direta, apresentando o serviço, falando que aquela oportunidade está aberta. E eu preciso ter abordagens indiretas, que começam a conversa pelo problema ou começam a conversa pela vontade.
E no final desta sequência eu apresento o meu serviço. Quantos posts tu tem hoje no teu feed? E quantos posts desses tem uma oferta no final? Você precisa ter no mínimo 30% dos teus posts com oferta no final. Senão você vira um mero gerador de conteúdo. Se você não constrói um conteúdo que seja alinhado àquilo que você vende, e se você não dá o comando para a pessoa de agende agora, compre agora, entre em contato, garanta a sua vaga, garanta o seu horário, contrate isso agora. Se você não der este comando, as pessoas não vão agir. Elas vão curtir, elas vão comentar e tá tudo bem. Não vão comprar. Então, para eu ter vendas, para eu conseguir lotar a minha agenda, primeiro eu preciso fazer ofertas. Segundo, eu preciso fazer ofertas com abordagens distintas. Elis, eu já fiz. Eu fiz e não deu resultado. A questão é, provavelmente o teu serviço resolve aí, vamos botar por baixo, 3 problemas que o cliente tem. Ou ele consegue ajudar o cliente a conquistar 3 vontades importantes que ele tem. Você precisa fazer essas variações. Você precisa testar. Se na semana 1 eu fiz a abordagem pelo problema X e não deu tanto resultado, na semana 2 eu vou usar uma vontade. Na semana 4 eu vou usar um outro problema. E ao longo do tempo eu começo a identificar quais das conversas, quais dos argumentos têm funcionado melhor, têm gerado mais conversão. Faz sentido, gente? Fica entendido? Vocês conseguem olhar para aquilo que vocês estão fazendo hoje e entender o que vocês podem fazer de diferente? O que vocês não estão fazendo? Um outro ponto importante nesse processo para conseguir lotar a agenda de vocês e vender mais. Hoje, se eu chegar no perfil de vocês do Instagram, eu encontro um destaque explicando o que vocês vendem? Explicando como funciona aquilo que vocês vendem? Quando eu bato o olho, eu já sei que tem um serviço ali para vender? Ter um destaque explicando o serviço que você faz ou um destaque para cada um dos serviços também é extremamente importante. Porque a pessoa chega, ela tá te conhecendo e ela já sabe o que você tem para vender. Então eu preciso fazer ofertas, eu preciso variar as abordagens das minhas ofertas, eu preciso ter um destaque apresentando os meus serviços para quem está chegando, já saber o que eu tenho para vender, já conhecer o funcionamento do meu serviço. Eu preciso ter um outro destaque com depoimentos dos clientes que eu já atendi, ou com cases, ou mostrando o antes e o depois, de acordo com a linha que você trabalha. Você tem isso hoje? Desses 4 itens que eu falei, você faz algum deles? Tem algum deles que você tem mais dificuldade para construir? E agora a gente vai para um outro ponto, que ajuda vocês a construírem esses destaques de uma maneira mais adequada e ajuda principalmente a tua conversa a ser mais interessante com o cliente. Você tem uma apresentação formatada do teu serviço, pautada em cima de promessa e em cima das características dele? Quando você apresenta as características do teu serviço, o que ele tem de diferente da concorrência, a maneira como ele funciona, as etapas que você precisa para realizar, ou os materiais que você usa, as ferramentas que você usa, você está apresentando isso de uma maneira seca, falando só de você? Ou você está apresentando isso olhando para o teu cliente? Tendo uma promessa clara da principal transformação, o principal benefício que você entrega para ele. Explicando exatamente por que cada uma das etapas que você coloca ali na tua forma de conduzir aquele serviço é importante. Do porquê que você escolheu aquele material para utilizar. Por que você utiliza aquela ferramenta. Que ganho aquela forma que você faz traz para o cliente. Você tem esta apresentação daquilo que você faz nessa linguagem?
Ou você tem lá, treinamento de liderança, 5 módulos, comunicação, feedback, inteligência emocional, XYZ, sem explicar por que aquilo é importante, sem mostrar por que aquilo faz diferença na vida da pessoa. Aí ele está falando de treinamento, eu tenho uma clínica estética. Na tua clínica estética, com certeza você tem teus protocolos, teus procedimentos, processo de avaliação. Você tem equipamentos que você usa que outros profissionais não usam. Por que você escolheu aquele equipamento? Talvez o teu preço seja maior do que o preço da concorrência vizinha. Por que ele é maior? O que o teu procedimento tem de diferente? O que você faz de diferente? Qual é o cuidado que você tem? E que ganho isso traz para o cliente? Vocês têm essa clareza daquilo que vocês vendem? Se eu te pedir para você me apresentar, me explicar o teu serviço, hoje você vai falar só de você, da forma como você faz? Ou você consegue me apresentar mostrando que você faz assim porque tem esse benefício? Você faz assim porque traz esse ganho? Como está essa apresentação hoje? Porque se a gente não tem esta apresentação clara daquilo que a gente vende bem estruturada, onde é que bate? Onde é que enrosca lá na frente? Eu não consigo fazer um bom post de apresentação. Eu não vou nem ter clareza e argumentos para fazer posts de oferta indireta. Porque eu não trabalhei, não tenho certeza ali dos benefícios que aquele serviço traz para o público. Ou eu vou falar simplesmente de benefícios genéricos, que o Zé ali da esquina tá falando também igualzinho aquilo que eu falo. E daí o cliente vai fazer o quê? Me comparar por preço. Isso se ele se interessar por aquilo que eu tenho a dizer. Isso se ele se interessar pelo meu serviço. Fica claro? Estão me entendendo? Estão pensando aí? Quem tem já uma boa apresentação daquilo que vende? Uma apresentação vendedora, pautada em benefícios. Quem já conseguiu construir isso? Enquanto vocês processam aí e pensam aí, eu vou falar de um outro ponto que faz toda a diferença nas vendas. Toda vez que a gente vem para o digital, as pessoas esquecem de um detalhe muito importante, que é o processo de atendimento, o processo de negociação. Eu vejo muitas pessoas que vêm para cá e pensam que no momento que eu estou no digital, a minha venda ela é basicamente clique e compre, clique e compre. O que dá resultado efetivo? A gente usar de maneira inteligente as redes sociais para apresentar o nosso serviço, mostrar os nossos diferenciais, chamar a atenção das pessoas para que elas entendam que aquilo ali pode ser um facilitador na vida delas, que aquilo ali vai ajudá-las a resolver um problema ou conquistar uma grande vontade que ela tenha. Só que o fechamento de fato, especialmente para quem trabalha com serviços, que é algo intangível, que é mais difícil de vender, que é uma promessa que a gente está vendendo, ele acontece na conversa 1 a 1. E aí eu te pergunto, hoje quando você faz as chamadas ali para a pessoa comprar, você está chamando essa pessoa para conversar contigo no WhatsApp, por exemplo? Para conversar contigo no direct? Dependendo do valor do teu serviço, se ele é de alto valor, você está fazendo uma reunião no Zoom para explicar? Se é um serviço mais customizado, você está fazendo um briefing? Você está conversando com essas pessoas, vendendo, ou você está simplesmente atendendo e mandando valor e mandando link de compra? Como está o teu processo de negociação? Como está o teu processo de conversa com essas pessoas depois que elas levantam a mão falando que elas têm interesse? Vocês têm esta sequência? Vocês estão conseguindo perguntar para a pessoa por que ela veio, qual é a necessidade dela? Então, colocar ali os argumentos, reforçando os argumentos dos teus diferenciais, para só então apresentar o preço? E um outro detalhezinho muito fundamental.
Você tem usado urgência nas tuas ofertas? Você tem usado elementos que fazem com que a pessoa tome a ação agora? A urgência mais clássica de todas, que vem do varejo, é o desconto. Mas você não precisa dar desconto o tempo todo. Você pode usar o argumento de horários disponíveis, de espaço na tua agenda, de número de pessoas que você consegue atender. Você pode dar benefícios adicionais para quem comprar naquele momento. Você pode criar pacotes que têm validade num período de tempo, que tem um número X de pacotes disponíveis. Vocês têm trabalhado com essas urgências? De prazo, de desconto, de pacote, de benefício, de agenda? Uma boa oferta, além dessa apresentação clara para o cliente, focada na transformação, focada nos ganhos, também precisa ter esses elementos. Você tem usado esses elementos hoje? Me contem. Qual desses pontos todos que eu apresentei hoje estão pegando mais, antes de eu apresentar mais um item que vocês precisam levar em conta se vocês querem não só atrair pessoas, não só ganhar curtidas, mas se vocês querem começar a vender, mesmo que você tenha 100 seguidores hoje, você pode começar a vender. Quem estava na imersão de sábado, lembra que eu falei que é um movimento constante, é um ciclo constante. A gente está o tempo todo atraindo pessoas novas, porque a gente precisa ter pessoas nos conhecendo, a gente precisa ter pessoas vendo o nosso conteúdo. Então não adianta enfiar a cabeça num buraco e pensar em só criar conteúdo, criar conteúdo, criar conteúdo. Preciso criar conteúdo intencional. E a minha primeira intenção sempre tem que ser a atração. Atrair pessoas de fora para a minha casa, para a minha lojinha, para o meu espaço aqui no Instagram. No momento que as pessoas vão chegando, eu vou me relacionando com essas pessoas para conquistar a confiança delas. E na medida que tem gente chegando, eu vou conquistando a confiança. Tem pessoas que estão ali há mais tempo, eu vou fazendo oferta. No início eu vendo menos. E com o passar do tempo eu vou vendendo cada vez mais. Por quê? Tem cada vez pessoas chegando. Eu sempre estou me relacionando. E eu sempre estou fazendo oferta. E quando eu estou fazendo oferta, usando esses elementos e esses cuidados que eu passei para vocês, de falar mais do cliente, dos diferenciais que eu tenho, por que eles importam pro cliente, no que aquele serviço vai facilitar a vida do cliente, que ganhos ele traz para o cliente, eu começo a identificar quais abordagens dão mais resultado. E eu vou fazendo o quê? Eu vou usando cada vez mais as abordagens que eu estou validando que dão resultado. E o ciclo não para nunca. Se hoje talvez eu consiga fazer uma venda por semana aqui no meu Instagram, se eu botar esse fluxo simples para rodar com 3 posts por semana, feitos de maneira intencional, alinhados ao interesse do meu público e que levem para aquilo que eu vendo, e semana a semana eu vou aumentando esse volume de pessoas que me conhecem e pessoas que vão comprando, mantendo esse fluxo por 3, 4, 5, 6 meses, eu vou ampliando o meu negócio, eu vou fortalecendo o meu negócio. Eu me sinto mais confortável e mais seguro para aumentar o meu valor, sem receio de perder clientes. Mas é um fluxo constante. Esse fluxo hoje está rodando para vocês? Vocês estão fazendo essas ofertas de maneira correta? Quem aqui está fazendo ofertas semanalmente? De forma correta e consistente? Quem aqui tem dificuldade para vender? Me contem. Quem tem medo de vender? Quem odeia vender? Quem detesta vender? Tipo, não gosto, eles não gosto. Não gosto de fazer oferta. Não gosto de falar do meu serviço. Quem tem esse problema? Vocês precisam entender que se vocês não venderem, ninguém vai vender para vocês. Vocês precisam desenvolver a habilidade de vendas. E se a gente põe o fluxo inteiro para rodar da maneira correta, a venda se torna mais fácil, se torna mais automática. As pessoas começam a levantar a mão.
quando você simplesmente avisa que tem aquela possibilidade. Se você trabalha com ofertas indiretas, você se sente ainda mais confortável para fazer, fica ainda mais tranquilo para fazer. A Arte Victoriano tem, a Neia Paiva, a Wilma, todo mundo tem certo receio de vender, né? Ninguém acha muito legalzão vender, mas é importante, é fundamental. E o que a gente tem que ter em mente é, quando eu tô vendendo, eu não tô botando a faca no pescoço de alguém, obrigando ela a comprar. Eu estou apresentando uma oportunidade. E quanto mais a gente desenvolver a habilidade de apresentar esta oportunidade falando para o cliente, dos ganhos para o cliente, mais fácil fica. Porque eu vou treinando, eu vou experimentando, eu vou testando. Então a gente precisa falar sim daquilo que a gente vende. Precisa deixar escancarado. Aí uma perguntou, como fazer oferta indireta? Eu já vou explicar como fazer oferta indireta. Antes eu quero falar de mais um ponto que vai ajudar também a fazer ofertas indiretas, mas que é fundamental que vocês mapeiem, que vocês conheçam, que vocês tenham em mente e que vocês trabalhem para conseguir vender mais, que são as objeções dos clientes de vocês. Vocês têm mapeadas quais são as principais objeções que as pessoas têm? Eu sei que a grande maioria vai falar assim, Elisa, a objeção que eu mais recebo é preço. As pessoas não compram porque elas falam que tá caro ou elas falam que não tem dinheiro. Essa é uma objeção clássica. Por que essa objeção é clássica? Porque todo mundo fala, no momento que ela diz, não tem dinheiro, você desiste, você não insiste mais. Agora, o que vocês reflitam aqui comigo? Quantas coisas mais caras do que vocês tinham planejado ou que vocês tinham o recurso no momento, vocês já compraram na vida de vocês, porque vocês entenderam o valor daquilo? Porque vocês entenderam que aquilo realmente era importante e ia ajudar? Ou porque vocês ficaram muito apaixonados por aquela coisa e falaram assim, eu quero isso pra mim. E você vai na tua cabeça achando os argumentos. Não, eu preciso, não, vai me ajudar nisso. Se eu comprar, vai resolver tal problema. Se eu comprar, eu vou conseguir tal coisa. Quem aqui já fez isso? Já comprou, planejou comprar algo de R$10, foi lá e comprou algo de 30, de 40. Ou comprou algo que era muito caro naquele momento, mas encontrou uma maneira de parcelar, de viabilizar, economizou do outro lado e foi lá e deu um jeito de comprar. Por que a gente toma essas atitudes? Quando a gente percebe o valor daquilo que está sendo vendido. Quando a gente entende no que aquilo vai nos ajudar. Quando a gente tem clareza de como aquilo funciona, de como aquilo é útil, de como aquilo é diferenciado, de como aquilo realmente vale mais do que o outro de 5 pila ali da esquina. E vocês têm conseguido fazer isso com o serviço de vocês? Ou vocês ainda estão na disputa só do preço? Quando a gente fala dos problemas que a gente resolve, quando a gente fala da linguagem do cliente, dos ganhos que ele vai ter, a gente está justamente mostrando para ele onde aquele produto, onde aquele serviço vai ser útil. Isso, Wilma, é fazer uma oferta indireta. É quando eu não chego falando diretamente, por exemplo, Comunidade Marketing Pro, inscrições abertas, com 50% de desconto. Mas eu vou lá e pergunto para a pessoa se ela se sente perdida no meio de tantas ações e de tantas estratégias de marketing que ela fica travada. Aí quando eu faço essa pergunta, eu começo uma conversa mostrando o que está levando ela a essa confusão. E eu falo para ela que existe um caminho muito simples, um passo a passo muito simples que ela precisa fazer. E que mais do que um curso, ela precisa de acompanhamento e orientação. Porque muitas vezes o que está deixando ela confusa, além de não ter estratégia, é não saber exatamente como criar, como produzir. E aí, depois disso, eu falo que o lugar para ela ter tudo isso é na comunidade. Então, eu começo falando de um problema que a pessoa tem, de uma situação que ela se encontra, de uma vontade que ela tem, que pode ser vender mais,
ou pode ser encontrar um método, um processo, uma estratégia que ela consiga executar dentro da rotina dela. E depois eu apresento a oferta. Fica uma oferta muito mais leve, muito mais fácil. Só que para fazer isso eu tenho que ter o quê? Uma boa apresentação daquilo que eu vendo. Eu tenho que conhecer muito bem quem é o cliente para quem eu quero vender. E aí eu preciso ter esse outro elemento que é o quê? Mapear as objeções. Quais são as objeções universais que as pessoas têm em relação à compra? A primeira objeção é: será que eu preciso disso mesmo? Será que eu preciso disso? E como que a gente quebra essa objeção de será que eu preciso disso mesmo? Explicando onde ela vai usar, explicando quais são os ganhos que ela vai ter. A outra objeção que as pessoas têm é: ok, entendi, eu preciso disso. Realmente, se eu tiver conteúdo de como fazer, se eu tiver alguém me falando o que eu devo fazer e ainda vou ter alguém validando os materiais que eu fiz, cara, assim vai ficar muito mais fácil. Eu vou conseguir fazer. Então ela diz: é pra mim, realmente eu preciso disso. Aí a outra objeção que ela tem é: mas será que eu preciso disso agora? Será que eu não posso deixar para comprar mês que vem? Daqui 6 meses? No ano que vem? As pessoas fazem essas mesmas perguntas em relação aos serviços de vocês. E como que a gente quebra essa objeção do será que eu preciso disso agora? A gente tem maneiras diferentes de fazer isso. A gente pode trabalhar em cima da urgência, que pode ser no sentido de vagas limitadas. Olha, a agenda para esse mês só tem mais uma vaga, mais 2 vagas. Eu posso trabalhar isso em cima do desconto. Olha, essa é a única chance de entrar com 50% de desconto, que é a urgência que eu estou usando na comunidade agora. Ou você entra agora com 50% de desconto, ou vai pagar mais caro lá na frente. A outra forma é que se eu não estou usando desconto, o que eu posso usar para convencer a pessoa a entrar agora? Eu posso falar das consequências dela não agir neste momento. As consequências dela não te contratar agora. Então, assim, quais são as consequências de não entrar na comunidade agora? É ficar mais 6 meses batendo cabeça. É ficar mais 6 meses na tentativa, fazendo 500 coisas mirabolantes, mendigando uma dica aqui, uma dica ali, sendo que na comunidade você pode entrar e ter o desenho da estratégia que você precisa implementar. Você pode ter o acompanhamento para fazer certinho. Você pode ter a validação daquilo que você fez para você não errar nos detalhes. Então você coloca para a pessoa o que pode acontecer se ela não entrar agora. O que acontece contigo se você ficar mais 6 meses sem vender? Mais 3 meses sem vender? O que acontece com o teu negócio? O que acontece com os teus resultados? Com as tuas metas? O que acontece com a tua vida? Tu vai desistir do teu negócio? Ou tu vai chegar no final de mais um ano sem ter conquistado os resultados que você deseja? Então é sobre esse papo que a gente tem para quebrar a objeção do porquê agora. A outra objeção que a pessoa tem é: por que eu compro com você e não compro com outro? E aí você tem que falar dos teus diferenciais. O que você faz de diferente? O que o teu serviço tem de diferente que os outros não têm? Só que a gente não precisa deixar o cliente levantar a mão e perguntar sobre essas objeções. À medida que a gente constrói os conteúdos, à medida que eu construo os posts de oferta, que eu falo nos stories sobre a minha oferta, eu vou quebrando essas objeções. Eu falo na seguinte linha: talvez você está pensando, será que isso é para mim mesmo? Será que a comunidade é para mim? E você vai lá e você explica para quem é o teu serviço. Olha, a comunidade é especialmente para quem é profissional liberal, para quem trabalha sozinho e não consegue hoje fazer 500 mil ações de marketing ao mesmo tempo. Ela é para você que já tentou várias e várias vezes criar conteúdo, mas não ganha nem sequer seguidor. Então tu explica para quem é, falando do quê? De situações. Então você fala nos teus posts sobre. Vocês têm clareza das respostas das objeções?
sobre o serviço de vocês? Além disso, existem objeções específicas, tirando essas genéricas, que normalmente vocês escutam dos clientes? O que vocês vendem hoje é muito inovador? É muito diferente do que tem normalmente no mercado? Durante o teu processo de oferta, você tem conteúdos respondendo às dúvidas dos teus clientes? Quais são as dúvidas que as pessoas têm? Vamos pegar um exemplo de processo de coaching. Nem todo mundo sabe o que é um processo de coaching. E qual é o erro de quem é coach? Achar que todo mundo sabe. Achar que todo mundo entende. E provavelmente muitos de vocês cometem esse erro também dentro da apresentação, dentro da forma de explicar os serviços de vocês. Porque quando a gente está mergulhado dentro dessa área, é muito simples para nós. É muito óbvio para nós. Mas às vezes as pessoas não têm essa clareza e elas não entendem. Então, para você conseguir de fato vender o teu serviço, lotar a tua agenda, você precisa trabalhar todos esses pontos. E todos eles estão interligados. Quando você mapeia as objeções, cria ali as respostas específicas para elas, quando você monta uma apresentação do teu serviço focado nas intenções, nos problemas, nas vontades dos teus clientes, quando você faz esses dois exercícios, você tem subsídio para criar posts de oferta mais rapidamente, posts de ofertas corretos e posts de ofertas com mais facilidade. Você tem todo o subsídio para montar o destaque de apresentação do teu serviço, já quebrando as objeções na própria apresentação dele. E a partir daí, o que você precisa ter em mente? Toda semana eu preciso ter um material de oferta rodando no meu feed. Toda semana minha oferta precisa aparecer de maneira direta ou de maneira indireta. Quanto mais você oferecer, mais chances você tem de vender. Se você não oferecer, você não vai vender. Então, o meu convite hoje para vocês são dois. O meu convite são dois, é ótimo, né? É ótimo. Primeiro convite é: voltem pro Instagram de vocês saindo daqui e olhem de forma muito criteriosa quantas ofertas de fato vocês fizeram nos últimos 30 dias. E se planejem para fazer oferta já esta semana ainda. Um primeiro post de oferta, nem que seja uma oferta simples. Segundo olhar ali dentro do Instagram eu tenho aqui um destaque apresentando como os meus serviços funcionam. Eu tenho aqui um destaque com cases, depoimentos antes e depois, seja lá o que for dos meus clientes. Os meus posts em geral, eles poderiam ter uma oferta aqui no final? Eles levam para a contratação do meu serviço? Eles estão criando na cabeça do meu público esse entendimento de como eu trabalho, de como o meu serviço é diferenciado? Olhem para isso. Ou pelo menos olhem se vocês estão fazendo oferta ou não. E se coloquem o compromisso de fazer uma oferta ainda esta semana. De organizar o destaque com a apresentação do serviço de vocês no máximo semana que vem. E o segundo convite que eu quero fazer é: se vocês realmente estão comprometidos em vender mais este ano, de parar de brincar de usar o Instagram, de parar de perder horas e horas e horas e horas aqui criando conteúdo irrelevante e dominar esse passo a passo do que vocês precisam fazer para atrair os clientes certos e vender efetivamente, e não querem fazer isso no escuro, querem fazer isso com mais segurança, querem ter um olhar profissional ajudando vocês a definir o que fazer, explicando como fazer e validando se foi feito corretamente, venham para a comunidade Marketing Pro. Ela está com as inscrições abertas somente até sexta-feira, com 50% de desconto. Então hoje o investimento é de R$ 74,70 por mês. Para você receber os detalhes da comunidade, de como funciona, tudo que você vai ter direito, você pode digitar aqui Pro 50 e eu vou enviar no teu direct todos os detalhes.
Se você tem dúvidas, você também pode me chamar e eu mesmo estou respondendo todo mundo ali no direct para que você dê esse passo com segurança. O que eu posso garantir para vocês é: a comunidade não é só um amontoado de aulas, não é um espaço onde vocês entrarem e vão ter conteúdo e vão ficar perdidos no meio de tanta informação. A comunidade é um espaço que vocês entram, tem orientação do que fazer e acompanhamento constante para fazer da maneira correta. Acompanhamento e orientação para ajudar a desenhar a melhor estratégia para vocês. Orientação para dizer assim: neste momento assista a essa aula, faça essa atividade, traga aqui para validar e aí implementa. Agora, você que está nesse estágio, você já pode primeiro fazer esta ação aqui. E o foco é todo no teu negócio, em te trazer resultado. Então, se hoje você trabalha sozinho, acredita que não tem tempo de fazer as ações e entende que sim, o Instagram pode te ajudar a vender muito mais e com mais facilidade, venha para a comunidade que eu vou te ajudar a dominar um método que em 4 horas por semana, você não precisa mais do que isso. É uma tarde da semana para você dedicar para as tuas ações de vendas. Para você parar de ficar aqui tentando e começar a entrar no prumo, para dar um passo por vez e começar a vender de verdade. E tem mais uma surpresinha hoje. Eu coloquei, a comunidade ela já tem um bônus que é um pacote de posts prontinhos, com templates de conteúdos prontinhos, para você só adequar para a linguagem do teu mercado, colocar lá nas tuas cores e editar no Canva em questão de 2 minutinhos para deixar teus posts prontos. Ela já tem também de bônus o curso de posicionamento completo para você construir o pilar principal para você ter sucesso, que é o teu posicionamento estratégico, que é o que vai te diferenciar da concorrência, é o que vai te trazer essa linguagem mais atrativa. E agora a gente decidiu colocar mais um bônus. Para essa turma, para esse pessoal que está entrando agora, a gente vai realizar um workshop focado exclusivamente, vai ser com a design, com a Bia Belo, que trabalha aqui comigo na agência, para ela te falar como você escolhe os elementos da tua marca. Quais cores, quais ícones, como que você traz isso para o teu Instagram, para que você consiga ter uma identidade que também conte a teu favor. Que você escolha as cores certas de acordo com o teu nicho, de acordo com o teu negócio, de acordo com o teu público. Que você comece a construir efetivamente uma marca. Então, a gente vai fazer isso de uma maneira muito simples, muito didática, porque ter elementos que fortaleçam a nossa marca, que falem a favor do nosso serviço, é muito importante. Então, quem entrar na comunidade agora, nessa turma, também vai ter isso. Quem já entrou, né, nos primeiros dias, fique tranquilo que vocês também vão receber esse workshop. Então, a comunidade realmente é uma solução completa. Você tem esta orientação de qual estratégia você precisa fazer. Você tem as aulas práticas para saber como fazer. E você tem a minha validação daquilo que você fez, para saber se está correto. Você tem as ferramentas para te ajudar a fazer isso mais rápido. Então você tem tudo o que você precisa. A comunidade tem suporte e orientação por 1 ano. Você pode botar tuas dúvidas e teus materiais diariamente. A gente se encontra 2 vezes por mês no Zoom para a mentoria. Então, além do apoio diário de validação das questões mais operacionais, tem essa mentoria estratégica 2 vezes por mês para a gente falar sobre o teu negócio. Então, tem tudo. Se você realmente está cansado, né, do tipo, cara, eu não aguento mais fazer tanta coisa que não dá resultado. Vamos enxugar isso. Eu criei um método que é um processo de execução enxuta. Eu apresentei para vocês uma estratégia que ela é extremamente simples, que você não precisa dominar ferramenta nenhuma. Que com o Instagram, o botão de impulsionar do Instagram e com o WhatsApp você consegue ter resultado. Você consegue vender. Só que eu sei que não adianta uma aula, não adianta eu te entregar só um pacote de cursos. Não é isso que vai te tirar desse processo que você tá de não conseguir ter resultado. Sabe por quê que eu sei disso? Porque a maioria das pessoas que entraram na comunidade falaram assim, Elisa, eu já fiz vários cursos de marketing.
Eu já tentei tanta coisa e não tive resultado. Então, eles me manda aqui os materiais. Cria o material dessa forma e traz aqui para eu validar. Onde é que está o erro que boa parte das pessoas cometem quando elas não estão inseridas dentro do contexto do marketing? Está no detalhe. A frase está inversa. Faltou o gancho para despertar o interesse do cliente. Você está falando muito mais da ferramenta que você tem do que do benefício que ela traz. Então, na própria imersão, quem estava na imersão no sábado viu. Quando eu perguntei assim, me fala, qual é a transformação que você gera para o teu cliente? As pessoas colocavam lá o quê? Os serviços que elas prestavam. Daí isso te leva o quê? Te leva para uma linguagem técnica, não te leva para uma linguagem de ganho. Então lá na comunidade eu faço questão de conferir a narrativa de posicionamento. Eu confiro, eu abro o arquivo, eu reescrevo se for necessário, para que vocês tenham uma base comercial vendedora atrativa, que destaque os diferenciais de vocês. E vocês, sim, despertem o desejo pela compra daquilo que vocês têm para vender. Então, é pegar na mão mesmo. É pegar na mão mesmo. É falar o que precisa ser feito, entregar a aula para mostrar como faz, entregar a ferramenta para que vocês façam mais rápido e ter a validação no final. E na medida que vocês vão avançando passo a passo, cada um vai recebendo suas orientações individualmente. O nicho de um é diferente do nicho de outro. O momento de um é diferente do momento de outro. A Wilma tá aqui, nossa, eu já gastei horrores sem resultados. A Wilma tá na mentoria individual comigo, agora a gente tá entrando ali no processo de finalizar o plano de marketing dela. A Wilma entrou na comunidade para quê? Para ter o acompanhamento durante um ano. A mentoria individual é R$5.000. A comunidade é R$74,70 por mês. R$74,70, minha gente. É dado, é um presente. Então, se você quer aproveitar essa vantagem desse 50% de desconto, porque a próxima turma vai subir. Ano passado estava mais barato, agora subiu. Próxima turma, quando eu abrir, vai subir de novo. Digita aqui Pro 50. Confira os detalhes, confira as informações. Qualquer dúvida me chama no direct. Mas faça esse investimento no teu negócio. A gente está falando dos teus resultados. A gente está falando daquilo que vai te manter em pé, daquilo que vai permitir que você realize os teus principais sonhos. Ou você está disposto a perder mais 3 meses, mais 6 meses, tentando vender, brincando de usar o Instagram. Bora aproveitar todo o potencial disso aqui. Bora aproveitar todo o potencial. Olhem para o lado e vejam quantas pessoas estão vendendo. Quantas pessoas estão com clientes o tempo todo. E vocês não. E eu tenho certeza que não é falta de competência, não é falta de habilidade. Não é problema de um serviço de qualidade. Só que não adianta ter o melhor serviço do mundo se você não souber como apresentar isso para o teu público. Como apresentar isso para o público certo. E o que é importante também? Respeitar as suas particularidades. Então, a Wilma está fazendo mentoria individual comigo e hoje eu comecei uma nova mentoria individual com outro cliente. E olha só a diferença. Esse cliente de hoje, que a gente começou a mentoria individual, ele tem um perfil que para ele abrir, fazer um vídeo, gravar um vídeo é muito tranquilo. Ele fala bem, ele gosta de fazer vídeo e ele não gosta tanto de fazer os posts escritos. Ele prefere vídeo. A gente está desenhando uma estratégia para ele onde ele vai usar muito mais vídeos. Os posts de atração dele, os conteúdos de atração dele são pautados em vídeos. A Wilma prefere escrever. O que a gente está desenhando para ela, os posts de atração, são pautados em texto. E na comunidade, vocês têm a mesma orientação individual. É um processo em grupo, tem a troca do grupo. Mas a orientação do que fazer, o feedback do que vocês fizeram é individual. Então eu desafio vocês a encontrarem um programa que tenha um acompanhamento tão próximo, tão específico, tão pautado em resultados reais, com um método tão simples de ser executado e implementado e por um valor tão acessível. Então aproveitem, que é só sexta-feira, depois fecha, não vou abrir de novo, não sei quando eu vou abrir, se vou abrir tão cedo, e quando eu abrir será mais caro.
Então, espero que vocês tomem a decisão correta nesse início de ano para o serviço de vocês, para que vocês possam, de fato, lotar a agenda de vocês e fazer boas ofertas e faturarem muito em 2023. Certo, minha gente? Me diga, caíram algumas fichas? Conseguiram identificar em quais desses pontos da fase de oferta vocês podem estar errando? Quais ações vocês não estão fazendo? Porque ficar sem vender não tem como. A gente precisa vender. Eu vou abrir uma caixinha, vou botar o replay da live lá nos meus stories, vou abrir a caixinha. Se alguém tiver dúvidas, tiver perguntas, a gente conversa por lá, certo? No mais, um bom restinho de semana para vocês e eu realmente espero vocês dentro da comunidade. Um beijo e até mais. Tchau!